Deixa o Marcos entrar na live aqui. Professor Marcos, só um minutinho. Estamos viabilizando. Muito obrigado. Estou falando com o professor Marcos aqui. O professor Marcos Bueira, ele é professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, no curso de Direito. Ele agora está em Roma. Ele é visiting scholar na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma. Então, é um grande amigo e nós estamos viabilizando aqui, ele só está fazendo o acesso lá na rede, eu estou conversando com ele aqui por chat. Assim que ele entrar, nós começamos a nossa live. Ó, entrou. Vou convidar ele aqui, então. Aí. Ô, professor! Tudo Salve! Bem? Tudo bom? Aí, grande amigo! Saudades, professor, saudades. Saudades também, Leandro. Prazer. Agora eu, inclusive, lhe falei, né? Nós gravamos antes do senhor ir para Roma aí, aquela entrevista lá para o Papo Filosófico, né? E estou começando a editar. Só que lá eu faço um trabalhinho assim um pouco mais caprichado de edição, então demora um pouquinho para mim, né? Tranquilo. Mas acho que essa semana que vem está no ar. Se o senhor puder mandar a bibliografia. Mas... Claro, manda essa semana ainda. Tá certo. Professor, vamos conversar hoje, então, sobre essa situação. Nós estamos passando aqui, eu estava lhe apresentando, já tem algumas pessoas ingressando na live aí, né? Hoje é dia 1º de abril. Opa, que data para fazer uma live, né? 1º de abril. Mas, diante da situação... Uma data simbólica. Mas a gente não tem muita escolha, né? Então, ó, tem vários amigos aí que estão entrando, inclusive quando eu fiz aquela divulgação que eu estava conversando aqui no Brasil é de manhã, que horas é aí agora? Desculpa, agora é 14 horas, né? Fala. Aqui agora são 19 horas. São 5 horas de diferença. Normalmente são 4, mas como anteontem o fuso aqui foi para 1 hora a mais de diferença, em razão do horário agora primavera aqui, né? Então, são 19 horas. 19 e pouquinho já, né? Acho que 19 e pouco. Enfim. E vocês estão no inverno aí, né? Aqui agora é 30 graus, né? Aqui é 30 graus. Agora aqui, hoje fez um dia lindo aqui, né? Muito sol, mas a temperatura 12 graus durante praticamente toda a tarde. Agora está começando a cair, já deve estar uns 9 graus mais ou menos. Normalmente a temperatura tem variado aí de 5 graus a 15 graus, né? 4, 5 graus à noite, 15 graus durante o dia. Então, muito agradável, muito bom. Que bom. Aqui ainda está um pouco quente, mas isso eu acho que ajuda até nessa situação também, né? O de calor, assim. Porque a gente acaba não ficando tanto confinado, abre as janelas, né, para ventilar. Mas me diga uma coisa, professor. Vamos falar sobre direitos fundamentais, Constituição e pandemia. Vocês aí, o senhor foi fazer o seu... É pós-doc que o senhor está fazendo, né? Um estágio pós-doutoral aí na universidade. Fala. Eu tô fazendo um estágio pós-doutoral aqui e vim também como professor visitante aqui para a Gregoriana, né? De maneira, então, que eu estou aqui como professor, digamos assim, como visiting scholar, né? Nós temos atividades no grupo de pesquisa aqui, do professor Vilachan, que é o meu diretor do pós-graduação, meu orientador, digamos assim, né? E eu vim aqui com o propósito de fazer uma investigação sobre os manuscritos, né, de lógica e dialética do século XVI e XVII, em especial do Colégio Romano, né? Ou seja, fazer um levantamento bibliográfico de todos os manuscritos do Colégio Romano sobre lógica e dialética, lógica formal e lógica material, né? Com atenção especial a um ponto que é a temática do probabilismo, né? É um tema importante dentro da chamada lógica doxástica, que é uma lógica, uma espécie de lógica modal, né? E o objetivo central, portanto, digamos assim, dessa investigação sobre os manuscritos é, primeiro, fazer um diagnóstico da dialética e da lógica formal no século XVI e XVII, na medida do possível, a partir dos professores de lógica do Colégio Romano, e tendo uma outra atenção à obra de um escolástico do Peru, que é o Diego de Avendaño, né?
que é muito famoso pela teoria do probabilismo moral, né? Normalmente ele é muito estudado no campo da ética e da teologia moral, mas existe uma outra área que o Avendaño explora no tratado dele sobre a temática, onde ele trabalha a temática do probabilismo, que é precisamente a temática da lógica modal e da lógica doxástica. Então, o tema da minha pesquisa aqui em sede de pós-doc, que eu, por fortuna, já acabei, né? Já estou com um livro pronto, sobre a modalidade doxástica por trás do probabilismo. Né? Como é possível formalizar sistemas lógicos a partir de uma lógica doxástica, né? Tomando por base a obra do Diego de Avendaño. Então é precisamente isso que eu vim fazer aqui. E, claro, estou dando algumas aulas nos grupos de pesquisa, né? Principalmente no grupo de pesquisa do meu diretório. Né, professor? Que é fundamental para o direito, sem dúvida. Essa questão da lógica, da probabilidade e da opinião, né? Que a lógica doxástica tem a ver com a opinião, né, e com a probabilidade, né? Então, exatamente, é fundamental para o direito. Ontem ainda eu fiz uma live em que eu comentava que o direito é a ciência ética e a ciência do direito são ciências no sentido, em termos aristotélicos, pelo menos, não daquilo que é sempre, mas daquilo que é normalmente, né? Uma ciência, no caso central, é daquilo que é sempre da mesma forma. Mas o direito, a ética e a política são ciências no modo analógico, ou seja, eles lidam com a probabilidade, normalmente de determinada forma. Que nem o Tomás de Aquino, que eu estudo, né? Que ele diz que normalmente as pessoas podem ter 5 dedos. Normalmente as pessoas têm 5 dedos. Às vezes a pessoa pode ter um 6º dedo, ter algum desvio do que ocorre com regularidade, né? A frase do Tomás de Aquino na Suma Teológica é: a natureza do homem é mutável, mas não no sentido de evolução darwinista, mas no sentido de alguns poucos desvios do regular, assim, né? Professor, me diga uma coisa, e aí o senhor foi fazer o estágio e de repente foi surpreendido com essa interrupção dos encontros, porque eu me lembro que o senhor estava colocando algumas fotos com os manuscritos, indo nas bibliotecas, na universidade, assim, né, nas redes sociais, e de repente as aulas foram suspensas, né, e de repente as suas fotos e as suas redes sociais, inclusive, mudaram. Como é que foi isso? Porque nós estamos começando a passar por isso aqui. Estão na 3ª semana de quarentena, mas os casos de corona já estão pipocando, assim, já está uma coisa assim, até uma velocidade surpreendente em que pese a quarentena, mas já estão pipocando. Como é que foi essa sua experiência? Suspenderam as aulas aí? Há quanto tempo já estão de quarentena? Bom, estamos de quarentena há 21 dias já, né? Basicamente, todo o trabalho acadêmico, né, de produção eu tenho feito em casa, né? Alguns encontros pontuais com pesquisadores da universidade nós temos feito por virtual, né? Quer dizer, de casa, porque aqui em Roma a situação, como em toda a Itália, a situação é a seguinte: não se pode sair na rua, salvo por um motivo justificado, tá? E o que o Estado entende por motivo justificado é ir ao supermercado, ir à farmácia. Hoje saiu uma medida, né, que é a de que é possível levar os filhos menores para passear. Eu tenho meu filho de 5 anos, então a gente hoje, né, depois de 21 dias, levamos ele para passear de manhã. E fazer jogging, né? Dar uma corridinha e tal. Eu gosto de correr, então 3 vezes por semana eu consigo sair de manhã aqui, mais cedo, né? E faço uma corrida, obviamente, pelo bairro, né? Não se pode sair aqui do quartiere. O quartiere, a gente entende, vamos dizer assim, pela proximidade, né? Dentro de um grande bairro existe uma comunidade local. Essa comunidade local é o quartiere, que é precisamente o limite onde se pode circular até o final da quarentena. Hoje saiu uma medida do governo italiano prevendo para 13 de abril, né, as medidas serem suspensas. A última previsão era para 3 de abril, hoje se estendeu por mais 10 dias. Né? A gente começou agora, desde ontem, uma leve queda, né, na curva de mortes aqui e de número de contágios. Então, nós já temos aí um número considerável de mortes, né? São quase 15 mil mortes,
Hoje já, eu acho que já superou esse número. Hoje foi 753, salvo engano. Apareceu ali agora, não lembro em detalhes, mas é mais ou menos isso. E nós estamos vivendo aqui uma situação catastrófica, né? O país como um todo, a Itália está de joelhos, né? Perante esse adversário invisível, né? Eu espero com todo o meu coração que isso não chegue no Brasil, porque aqui a situação é drástica, é gravíssima. Eu conheço pessoas aqui que, infelizmente, já perderam familiares, né? Pessoas de idade, pessoas idosas. Outros com familiares doentes, pessoas que estão infectadas, infelizmente. Então, a situação é muito difícil, né? É um vírus letal para uma faixa etária de pessoas idosas. Ainda que ele já tenha, né, enfim, a gente já tem 2 mortes aqui na Itália, um menino de 21 anos e outra moça de 19 anos. Então, quer dizer, tudo depende também do organismo da pessoa, né? Algumas pessoas, infelizmente, têm alguma patologia, não sabe às vezes, nem sabe às vezes, né? Que tem e acaba sendo infectada. E aí o Covid é letal, né? Então, a situação que nós estamos vivendo é assim. De um lado, um estado de exceção, porque não poderia ser diferente, né, dada a circunstância. De outro, o temor generalizado, né, da infecção. Então, é mais ou menos assim, a gente está vivendo entre a cruz e a espada, né? Aqui na Itália. Mas, claro, há esperança de que para os próximos dias a curva comece a baixar, né? A gente já chegou no topo, digamos... até um político famoso aqui, né, ontem usou uma expressão que é bastante curiosa. A gente chegou no platô, né, naquele nível da curva que se estabiliza. Agora a tendência é a queda, né? E é o que a gente espera, enfim, né? Acabo de ver aqui, são 727 mortes só hoje, né? Saiu números oficiais agora aqui na RAI. Então, a situação é essa, Leandro. Nós estamos aqui vivendo precisamente um momento de exceção e um momento de exceção que diz respeito precisamente à suspensão temporária de certos direitos fundamentais, né? Pois é. Esse que é o tema da nossa live hoje, né, que é os direitos fundamentais, Constituição e pandemia. O que eu senti aqui no Brasil é tudo muito novo, a gente está tentando entender, filósofos demoram às vezes séculos para entender alguma coisa e a gente está vivenciando, né, professor? O senhor também é um filósofo, também uma formação jurídica, mas também filosófica, né? Então a gente demora um tempo, né? Tipo economistas, né? A gente sempre acerta, depois que aconteceu a gente faz a declaração, a narrativa dos fatos, né? Mas a primeira liberdade que, assim, parece que foi afetada, o primeiro direito fundamental, os primeiros direitos fundamentais que foram afetados são os direitos fundamentais relativos à liberdade, né? Seja de ir e vir, seja de trabalhar, liberdade religiosa e, em geral, as liberdades de exercício de atividade econômica ou a liberdade de ir e vir, que agora nós estamos restritos, né? Hoje o prefeito aqui em Porto Alegre ainda estava fiscalizando alguns comércios e que eles liberaram alguns para exercer atividade, que são atividades essenciais, e outros, por exemplo, que nem eu comentava contigo, a última vez que a gente falou, né, por Face lá, né, em seguida tá todo mundo cabeludo aqui, porque não tem aonde cortar cabelo, né, então já estou querendo ir no cabeleireiro, os cabeleireiros, hoje eu vi, os que tentaram abrir, o prefeito estava multando, né. Então, essas liberdades aí, como é que foi isso, né? A primeira, assim, a liberdade de ir e vir, liberdade de exercício profissional, né? Porque as liberdades parece assim que o vírus, que nem eu vi uma declaração de um médico aqui, esse é um vírus que ataca a saúde, mas ele ataca os hospitais, ele ataca as instituições também, ele ataca a economia, né? E ataca os direitos fundamentais. Isso é curioso dessa pandemia, porque não é só uma questão de saúde e uma questão sanitária, mas acaba tendo reflexos econômicos, reflexos jurídicos, reflexos dos direitos naturais e direitos fundamentais, direitos humanos, né? O primeiro deles foi que a gente sentiu aqui a liberdade. Como é que o senhor interpreta isso? Como é que foi na Itália? Né? Que a gente está
algumas semanas atrás de vocês, talvez as medidas aqui foram tomadas mais precocemente, né? Em razão do que a gente viu no mundo, né? Então, por uma experiência mundial, aqui as autoridades tomaram as medidas mais precocemente, né? Então, talvez a gente consiga chegar nesse platô sem uma situação assim tão dramática, pelo menos em termos de vidas humanas, né? Em termos de saúde, pelo menos. Mas como é que o senhor vê essa questão das liberdades aí? Então, é uma pergunta complexa, porque ela envolve muitos, digamos assim, muitos elementos, né? Ou seja, a pergunta por si exige uma variedade de pontos para uma resposta, digamos assim, mais completa e complexa, né? Ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, o que acontece, né, diante desse cenário? Nós não estamos, a nossa forma de vida na sociedade contemporânea, né, lida de uma maneira um tanto, para dizer o mínimo, estranha, com a possibilidade da exceção constitucional. Né? Quer dizer, nós estamos acostumados a ver o estado de coisas com uma certa estabilidade, uma certa normalidade, né? E uma situação como essa, absolutamente excepcional, é para nós um choque. Tá? E é um choque que incomoda não só os elementos assim psicológicos e cognitivos, tá? Mas incomoda também a nossa forma de ver o futuro. Qual é o horizonte do nosso futuro a partir de então? Né? Quer dizer, desde o momento em que um organismo, digamos assim, uma microbactéria é capaz de gerar, digamos assim, uma transformação mundial no espaço de 40 dias, é porque realmente nós estamos testando os limites da nossa sobrevivência, dentro dos quais reside a nossa liberdade, a nossa forma de encarar os nossos atos. E o Estado de Direito, né, professor? E sim, o Estado Exato. É um Estado de exceção diante do Estado de Direito, só para os alunos meus, pelo menos, poderem acompanhar. Não, né? perfeito, Vivemos dentro do Estado de Direito. E esse é um Estado de exceção. Um Estado de exceção corresponde à suspensão imediata, né, de certos direitos e garantias. Então, o que é a exceção? A exceção é precisamente aquele estado de fato onde, digamos, quem decide, quem manda de fato, né, exerce, por um ato de vontade, um poder que tem capacidade de suspender a Constituição e, ao mesmo tempo, impor um novo regime. Tá? Quer dizer, no fundo, a grande pergunta é a pergunta que o Carl Schmitt sempre traz, né? Quer dizer, quem é que decide, afinal de contas? Esse que decide é que é o soberano. Tá? Então, esse é o momento que nós estamos vivendo. Dentro disso, né, o que acontece com a perspectiva de futuro? A perspectiva de futuro traz uma série de elementos que são resultados das consequências dessa situação. Tá? E aí a gente entra também no aspecto econômico, e também no aspecto dos limites da liberdade, e também do modo como nós podemos enfrentar um inimigo letal como esse no futuro. Tá? Porque perguntas do tipo, qual será a nova guerra bacteriológica, né, que vão empreender contra a civilização ocidental? Desde perguntas como essa, até perguntas de ordem mais econômica do tipo, o que a moeda vai, afinal de contas, valer daqui para frente? Veja que todas essas perguntas, elas dirigem a nossa atenção a um ponto que está, por assim dizer, atrás do coronavírus como tal e da forma estável com a qual nós lidamos no nosso dia a dia. Sim. O mundo não vai ser mais o mesmo, né? Isso aí eu já tenho feito. Fiz uma live semana passada com o professor Ederson Porto, e uma das coisas que a gente discutia, muitas formas, muitos paradigmas econômicos vão ser rompidos, assim, vai ser sofrido para muitas categorias econômicas, mas ao mesmo tempo abrirão novas portas, né? Eu digo assim, nós mesmos, o senhor está em Roma e eu estou aqui em Porto Alegre, né? Com um custo baixíssimo a gente consegue se encontrar, se reunir,
e trocar ideias, experiências, né? Então, uma liberdade que parece, assim, essa de comunicação, parece que está se ampliando num sentido, né? E certamente isso vai repercutir nos tribunais, para quem trabalha com direito, né? As audiências podem ser agora à distância, e em várias atividades nas aulas, né? Todas as universidades estão tendo que se readaptar a esse novo panorama, os professores estão se reinventando, né, professor? Então, o panorama pós-pandemia, em termos econômicos, em termos de direitos fundamentais, inclusive nesses horizontes, né, de vida, direitos sociais, talvez, será diferente, né, professor? Claro. Acho que, e a pessoa pode aproveitar esse momento para aprender a usar essas tecnologias. Sem dúvida, sem dúvida. E tem duas questões aí dentro também, Leandro, que me parecem chave, né? Primeiro é o uso político do discurso a partir da situação como está. Né? Isso é preocupante. Pelo que eu tenho percebido no Brasil, a questão do coronavírus também virou uma guerra ideológica. Sim. Né? Quer dizer, tomada de posição pró ou contra virou, quer dizer, uma medida que leva alguém a tomar uma posição que radicalmente é tratada desde um ponto de vista político-ideológico. Né? Sim. Quer dizer, no Brasil a gente está, infelizmente, essa mentalidade amigo-inimigo, ela tomou conta do cenário social. E impede as pessoas de deveria ser de união. Sim. Impede as pessoas de ver o problema específico, a razão concreta por meio da qual as pessoas devem, digamos assim, se comportar e reagir a esse estado de coisas. Né? Eu vejo com muita preocupação muitos ignorando o coronavírus por N razões, achando que isso não tem muita relevância, etc. E isso me preocupa muito, porque aqui na Itália a gente está vendo um morticínio em massa. Né? E um morticínio que é causado não só pelo fato de que as pessoas idosas foram, infelizmente, infectadas pelo coronavírus diretamente, mas também porque muitas foram infectadas por pessoas da família, jovens, que contraíram na rua e portaram para dentro de casa. Sim. Né? Então, nós temos de repensar a nossa própria condição como seres sociais, como animais políticos, para usar um brocado do Aristóteles, ou seja, como membros de uma comunidade humana viva, né, que, para o próprio florescimento, depende de medidas que mexem, às vezes, na nossa liberdade. Sim. Não existe eudaimonia, não existe felicidade sem sacrifício. Sim. É a velha frase do Plauto, forte ter malo qui patitor, idem ipsum fortium bonum, ou seja, não existe bem sem sacrifício. Não existe bem comum sem sacrifício. Bem verdadeiro, né? Então, professor? bem verdadeiro, bem no sentido originário. O florescimento de uma sociedade pressupõe isso. Então, o que nós precisamos fazer é tomar ter bem claro o seguinte, a despeito de quem tenha causado o coronavírus, se isso veio por causas naturais ou por causas, digamos assim, ou por uma fabricação de laboratório, etc. Anyway, não interessa a razão. O que interessa é o problema tal como está colocado. E nós precisamos reagir ao problema que está colocado. Como nós vamos reagir? Como nós vamos reagir? Nós vamos reagir levando em consideração todas as variáveis. Não apenas que o coronavírus exige o isolamento daqueles que podem ou são pessoas que tenham patologias, né? E em razão disso mereçam um tratamento diferenciado, um isolamento, né? Até questões de ordem econômica. É óbvio que o coronavírus, impactando a Itália do jeito que impactou, trará consequências nefastas para a economia italiana, como já trouxe. Mas a Itália, por estar na União Europeia e por ter um lastro econômico razoável em comparação com o Brasil, a Itália vai se erguer nos próximos anos. O Brasil, por outro lado, poderá arcar com problemas do ponto de vista econômico que são gravíssimos e eventualmente irreversíveis. Então veja, eu não estou dizendo que uma coisa tem que ser tomada ou para defender a economia ou para defender o isolamento total. Não é disso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que essas variáveis devem ser levadas em consideração por todos aqueles que querem refletir com sinceridade e honestidade no espaço público. Sim. Até porque isso acaba refletindo nos direitos também fundamentais, no sentido de direitos sociais
e direitos, claro, né? A economia é uma parte importante, não é de graça. Fundamental. Eles têm um tratado sobre economia dentro da política, no livro 1 ali, que ele ensina, ele recomenda o bom político tomar esse cuidado econômico, porque precisa de recursos, né? Para distribuir saúde, educação, né? Precisa de recursos, claro. Né? Quer dizer, você veja aqui na Itália, por exemplo, né? Do ponto de vista econômico, isso serviu por 3 razões, né? Digamos assim, uma situação ensina uma civilização, uma sociedade, né? Sobre diversos aspectos, e aqui na Itália, essa situação ensinou 3 coisas para os italianos. Tá? Primeiro, tá? Em quem se deve confiar? E a resposta é: não se deve confiar na União Europeia como se vinha confiando. A Itália acordou, percebeu que a União Europeia, no mais das vezes, é uma oligarquia metacapitalista, tá? Que tem interesses escusos e que tem feito muito mal para a Itália. 37% da sociedade sabia disso, até antes do coronavírus. A sociedade italiana. Hoje, 89% da sociedade italiana concorda com isso. E é consenso na classe política. Os partidos de esquerda, de centro e de direita têm sido quase unânimes nisso. Você vê o Cinque Stelle, por exemplo, o movimento Cinque Stelle, que é um partido de esquerda, contra a União Europeia, a favor da soberania da Itália. Partito Democrático, partido de centro-esquerda, favorável à soberania da Itália. Lega, ou Fratelli d'Italia, partidos de direita, contra a União Europeia, a favor da soberania da Itália, porque viram que a União Europeia é um projeto que beneficia poucos. O Banco Central Europeu é um banco privado, e o Banco Central Europeu manda na economia da Itália, e esse é o segundo ensinamento. Qual o ensinamento? O ensinamento é o seguinte: o que define a soberania de um Estado não é apenas a força militar, que é um conceito clássico da teoria política, da ciência política. Ou seja, no conceito clássico da ciência política, o conceito de soberania é summa potestas, ou seja, quem de fato manda, quem tem a força física. Sim. E nós aprendemos aqui uma segunda lição a partir disso. Exato. O que define também a soberania é uma coisa chamada moeda. A moeda é o padrão que define o modus operandi das relações sociais, das relações imediatas entre os seres humanos. Então a moeda tem uma importância tremenda para o que nós chamamos de soberania. Quando o padrão e o valor da moeda passa a ser definido por uma entidade privada supranacional, é porque, obviamente, a soberania está com os dias contados. E aqui na Itália as pessoas acordaram para isso. Poucas vozes entre os marxistas, entre os conservadores e entre os liberais. Veja que das 3 frentes ideológicas você tem vozes dizendo isso, né? Já diziam isso antes da crise. Aqui na Itália, por exemplo, eu tenho 3... né, que falam sobre isso e que divergem politicamente de uma maneira radical, mas os 3 falam a respeito. Né? Que é o Diego Fusaro, que é um pensador de tendência gramsciana, marxista, né? Das grandes mentes por trás do movimento Cinque Stelle. O Vittorio Sgarbi, que é um liberal, é um sujeito da direita liberal, digamos assim. Né? É um crítico de arte famoso aqui na Itália. Bate muito nessa tecla. E um outro, que é muito importante também, que é o Alessandro Cecchi Paone, que é digamos assim, um centro-esquerda, né? Um jornalista, foi político também, que também bate na mesma tecla. Os 3 têm o mesmo discurso, e esse discurso vai no parlamento e vai nas mídias. Nos grandes jornais de televisão. A gente vê nos debates aqui isso fervilhar, né? Essa questão. E há uma terceira questão que isso ensina, que tudo isso acabou ensinando para nós, que é o seguinte: como num sistema político é possível você chegar a consensos?
Uhum. A Itália é um regime parlamentarista. Tem um chefe de Estado, tem um chefe de governo, que é o presidente do Conselho de Ministros, o Giuseppe Conte, tem o presidente da República, que é o chefe de Estado, o Mattarella, e os partidos, né, têm voz no parlamento. O que a gente percebe aqui? É consenso. Há um consenso sobre as medidas que foram adotadas, com raras divergências acidentais sobre um ponto ou outro. Medidas então, sanitárias ou econômicas, professor? Sanitárias e também econômicas. O Giuseppe Conte deu um intimato para a União Europeia, por exemplo. Porque a União Europeia começou agora, né, a preocupar-se, entre aspas, com os países. Por quê? Porque a França e a Alemanha começaram a ter uma subida. Quando a Itália começou a ter subida, a União Europeia fez corpo mole. Quando a Espanha começou a subir a curva, a União Europeia fez corpo mole. Mas quando a França e a Alemanha, os grandes, né, mantenedores, entre aspas, da União Europeia, começaram a ter, então vamos nos preocupar. Não engane-se, a União Europeia é uma oligarquia metacapitalista. É uma oligarquia metacapitalista. E o interesse deles é o interesse com os países que sustentam a União Europeia, a saber, França e Alemanha. Eles estão cagando para a Itália, estão cagando para a Espanha, estão cagando para os países, digamos assim, do sul da Europa. É um fato. Isso já ficou provado na crise com a Grécia. Tá? Então, os italianos acordaram. Foi necessária uma medida como essa para que o país acordasse. Tá? E, diante disso, então, qual o cenário que nós temos? O cenário que nós temos é um governo de exceção, mas com uma clareza na comunicação que é rara nas democracias atuais. Tá? Ou seja, todos os dias o governo vai, nós temos aqui o chefe da Proteção Civil, ele vem em todos os canais, diz o que está acontecendo, fala sobre as medidas sanitárias que estão sendo tomadas, né? Os gastos que são empreendidos dentro do problema. Ou seja, nós temos aqui uma verdadeira clareza dos acontecimentos. Né? E essa clareza ajuda a, de alguma forma, higienizar o ambiente social e político, porque as pessoas têm clareza do que está acontecendo. O governo vem e diz, olha, nós pretendemos voltar dia 13, nós gostaríamos de voltar agora, mas não é possível. E há consenso nisso também, né? E há consenso. Pelo que o senhor está narrando. Porque aqui, de fato, o senhor tem razão no sentido de que o debate aqui, assim, quer dizer, a questão aqui está muito polemizada, assim, a favor ou contra o governo, a favor ou contra o coronavírus, a favor da economia, a favor da reclusão das pessoas. E isso é desunião na sociedade, e isso, claro, que vai dificultar tanto o controle da pandemia, né? Porque está havendo uma cisão entre governos municipais, governos estaduais e governo federal. Então, numa linha vertical da republicana, assim, está havendo uma separação, cada um... Dentro do próprio governo federal, o presidente fala uma coisa, os ministros outra, então tá faltando uma união em termos das lideranças políticas, assim, né? E que ajudaria certamente a enfrentar este estado de exceção que foge à normalidade do Estado de Direito, né? E, inclusive com a suspensão de muitas liberdades civis, né? E também ajudaria a enfrentar esse panorama político, econômico assustador. Tipo assim, estamos também passando por uma crise política, né? Dentro de uma crise sanitária e de uma crise econômica e de uma crise em termos de direitos fundamentais que estão sendo suspensos, né? E o Brasil padece de uma organização das instituições que seja razoável, né? Quer dizer, as instituições políticas do Brasil são anacrônicas. A forma de organização dessas instituições é uma forma anacrônica, ela não funciona. O sistema presidencialista não funciona no Brasil. Quer dizer, nós estamos há um século praticamente com esse sistema e nós não acordamos ainda para o fato de que esse sistema é inadequado para a nossa realidade. E mais, é um sistema que no nosso país, ele não produz aquilo que é decisivo na política, que é o que a gente chama de comunicação.
Sim. Política é linguagem. Qual é o primeiro fundamento da política? O primeiro fundamento da política é o logos. Logos. Livro 1 da política, professor. Livro Logos, palavra, razão, comunicação. Você não tem como realizar o bem sem comunicá-lo. Isso é um dado óbvio da realidade. O justo, professor. Eu estava me lembrando da política, livro 1. As nossas instituições, elas não favorecem a comunicação do bem. Como é que vai ter razoabilidade sem comunicação? Não tem como, cada um vai achar uma coisa. Todo mundo vai ficar desconfiando o tempo inteiro do outro. Que é exatamente o que acontece no Brasil. Pela ausência de comunicação, todo mundo está achando que está sendo sacaneado o tempo inteiro por todo mundo. É uma loucura. É verdade. Viver no Brasil é uma loucura. Esse ditado que todo mundo usa, o Brasil não é um país para os fracos, né? Normalmente se usa assim, brincando, enfim, as pessoas brincam. Por quê? Porque está todo mundo desconfiando o tempo inteiro. Nós não temos instituições razoáveis, nós não temos uma classe política razoável, nem a direita e nem a esquerda. É um verdadeiro filme de terror, porque falta de comunicação. E a ausência de comunicação produz o quê? Produz caos, desordem. O Brasil já é um estado de exceção. Mesmo sem o coronavírus, é um estado de exceção. Com uma pequena diferença. É verdade, professor. A ausência de comunicação produz o quê? Produz o isolamento natural, pessoas cada vez mais individualistas, que não têm nenhum senso de sociabilidade. O pouco senso que tem é sempre encarado na forma lúdica, infantil, né? É a visão lá é a visão que o René Girard traz, né? Quer dizer, é o eterno desejo mimético, né? O brasileiro é tão lúdico que ele a todo momento quer imitar modelos, ele não é capaz de construir um modelo próprio. Não o brasileiro em geral, eu digo assim, as pessoas dentro desse ambiente patológico. Né? Então, como é que nós saímos disso? Nós saímos disso com unidade, com concórdia, com consenso. Só que não existe nenhum consenso no Brasil, não há consenso nem sobre matemática mais. Quem dirá sobre a política, sobre a opinião, matéria opinável. Né? Então, o coronavírus talvez nos traga esse ensinamento. Existem matérias que exigem consenso. Nós precisaremos ceder. A gente vai precisar dizer o seguinte, olha, eu não estou com a razão aqui, tá? Eu não tenho toda a razão, a minha razão vai até um ponto e eu preciso agora ceder para que certas decisões sejam tomadas em benefício do bem comum, em benefício da coletividade. Sim. E interesses eleitorais que fiquem para mais adiante, porque agora é um momento que a gente deve se unir para ultrapassar toda essa diversidade econômica, sanitária, social. Exato. Né? Exato. É a hora de união. Né? É a hora de união. Professor, um outro ponto agora, assim, isso eu concordo, né? Mas como tudo tem um outro lado, essa questão, ontem de noite eu estava vendo os noticiários e eu comecei a ver alguns brasileiros que ficaram exilados na Índia e no Nepal, e eles estão sendo tratados agora com muita xenofobia. Então, isso é curioso, porque essa questão do nacionalismo e talvez assim do estrangeiro, que antes era uma fonte de renda através do turismo, agora, mesmo nesses países assim, né, mais pobres, recebiam estrangeiros, né, agora, tipo assim, parece que o véu assim está se levantando e está todo mundo mostrando. Ontem eu fiz uma live sobre o anel de Giges, né, que deixa a pessoa invisível e a pessoa se mostra, em Platão na República, né? E a pessoa se mostra quem é, né? A pandemia parece que tem esse poder também, porque comecei a ver indianos e os nepaleses, né, que a gente pensa ser uma cultura mais assim aberta e mais tolerante e mais espiritualizada, se mostrando extremamente xenófobos com os brasileiros que estão lá. Eles são vistos como inimigos, porque eles têm um potencial de transmitir a doença. Então, eles não só estão reclusos, como eles estão sendo socialmente discriminados. Mas eu digo isso que hoje eu vi aqui no interior do Rio Grande do Sul, deu no Jornal do Almoço agora, haviam 2 argentinos que já faziam alguns meses que estavam andando de bicicleta e passeando aqui, acampando nas cidades e conhecendo o Rio Grande do Sul.
E o prefeito foi na praça expulsar eles, porque tinha um decreto que não podia. A justificativa é que eles não podiam fazer aglomeração de pessoas. Mas eles filmaram, né, e só apareciam os dois, de fato, e o prefeito sendo extremamente veemente, assim, veemente, sendo grosseiro, sendo violento. Diz, ou vocês saem ou eu vou tomar outro tipo de medida com vocês. E eu vou expulsar vocês daqui do município. Então, assim, uma completa... o estado de exceção, ainda que seja uma exceção ao Estado de Direito, me parece que mantém, assim, exatamente aquilo que o senhor falava da lógica, né? No caso das opiniões, a lógica do direito, né? É exatamente lidar com essa situação, porque, na verdade, a suspensão do Estado de Direito, em alguns aspectos, não é toda a suspensão do Estado de Direito, né? E mais do que isso, isso é para que a gente consiga voltar à situação de normalidade. Não é simplesmente querer fazer o que se quer ou ser arbitrário, né? Mas a ideia ainda é que essas liberdades e os direitos fundamentais sejam suspendidos temporariamente para que a gente possa reinstaurá-los, né? O que o senhor acha dessa questão, assim, cada vez mais, assim, as pessoas sendo xenófobas, essa questão do nacionalismo, ou pelo menos, assim, do outro como inimigo, assim, nesse panorama de que um estrangeiro pode ser um agente disseminador de uma pandemia e sempre é visto com desconfiança, mesmo que o cara já esteja lá, né? Na história da literatura, isso existem imensos, né, relatos e narrativas que expõem essa situação, né? Tem, por exemplo, um conto do Manzoni, do Alessandro Manzoni, né? Sobre a história da colonna infame, né? Que traz precisamente a figura do untore, né? Quem é o untore? O untore é o infector, né? Aquele que chega em uma determinada localidade e que, né, que mesmo que não tenha o vírus, né, a possibilidade de infectar os outros, basta que alguém diga a outrem que esse estrangeiro possui que o problema está constituído, né? Quer dizer, de novo, René Girard, né? O ser humano tem no horizonte psíquico e cognitivo uma espécie de estrutura, né, que toma sempre em consideração o simbólico por rivalidade mimética, né? Então é mais ou menos assim, é o meu grupo contra o outro, porque o outro representa tudo aquilo que ou eu não gostaria de ser ou que eu gostaria de ser. Né? E se a chave de interpretação for a primeira, então o que existe é precisamente a postura do amigo inimigo. Se a chave for a segunda, é sempre a perspectiva da inveja, né? Num caso é a soberba, no outro é a inveja, usando as virtudes, né? As virtudes e os vícios. O tratado dos hábitos, né? Quer dizer, o que constitui o soberbo? O que constitui o soberbo é a incapacidade de ver o bem fora de si. E o que constitui o invejoso? É a incapacidade de ver o bem em si. Né? Então, dentro dessas duas perspectivas, o que a gente nota? Que essa rivalidade mimética está presente em todas as comunidades humanas, em todos os tempos. Né? Agora, o que é precisamente o que nós chamamos de civilização? Civilização é o modo como nós vamos temperar esses vícios, né, para, no esforço, pelo esforço moral e cognitivo, ou pela lei, né, ou por um outro, ou pelos dois, tomar o estrangeiro como um igual a nós. E essa tomada do outro como um igual pressupõe que nós tenhamos algum axioma, né, usar uma expressão da lógica, algum valor, algum princípio, algum postulado que nos leve a isso. E esse postulado é o que nós chamamos de reconhecimento. Eu preciso reconhecer o outro como um igual a mim, para que a partir de então eu tenha condições de temperar a rivalidade mimética. Seja no caso da soberba, seja no caso da inveja. Quando uma civilização não é capaz de fazer isso, ela já deixou de ser uma civilização. Ela já vive num estado de barbárie. Um exemplo muito próximo, guerras de torcidas organizadas no Brasil. Para mim é a expressão muito clara disso. É a incapacidade de ver o outro como um ser humano.
Ou por soberba ou por inveja. Tá? E a gente Aí pode pegar às vezes vários ira, outros né? exemplos. Isso. Ou ira, não, Só é que a ira é um respondendo... comportamento, a ira é o comportamento exterior, né? Então, você vê, só para fechar. Então, você veja o seguinte, no caso dos brasileiros do Nepal, como em outros casos, tá? Aqui na Europa, isso aí é o padrão usual, né? Xenofobia é uma coisa assim que... Aqui na Itália não tanto, mas nos países do norte é uma coisa assim impressionante. Né? E é crescente, o que é triste, né? O que é crescente. Mas eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo hoje, para mostrar, digamos assim, a diferença claríssima existente entre um país que tem instituições razoáveis, não perfeitas, porque nenhum país tem instituições, mas instituições minimamente razoáveis, que é o caso da Itália, se comparado ao Brasil, e o caso do Brasil. Para expressar uma antítese em relação ao exemplo que tu trazes do prefeito, né, nesse comportamento violento. O comportamento do prefeito é um comportamento violento, que transcende a própria competência federativa que ele tem como prefeito. É mais ou menos assim, a síndrome do pequeno poder. Quer dizer, um ato justificado, que é o isolamento, que é a exceção sobre alguns aspectos, né, neste momento, leva alguém a tomar uma medida muito extravagante, violenta em relação àquilo que seria o razoável naquele caso. Outra coisa aconteceu comigo aqui hoje, o contrário. Né? Eu saí para correr de manhã e passei por um grupo de carabinieri, de policiais. E perguntei para um deles assim, olha, ontem o Viminale, que é o chefe, digamos assim, o cara que baixa decretos, né, da parte do governo, baixou um decreto dizendo, olha, é possível passediata com bimbi, com filhos, né, com crianças, e joguem, né, num certo sentido. Aí todo mundo achou, mas então, joguem é permitido ou não? Se pode fazer corrida? Né? Todo mundo aqui entrou em ebulição com isso, o pessoal aqui no prédio até, todo mundo estava se perguntando. Aí, quer saber, eu vou lá perguntar para o carabinieri. Fui lá e perguntei para ele. Aí a resposta dele, claro, meu senhor, o senhor, não vou falar em italiano, como eu disse, vou falar em português. Mas ele disse, não, claro, meu senhor, o senhor pode correr aqui tranquilamente, desde que fique aqui no limite do quartiere, que é a região do bairro onde nós moramos, desde que o senhor não saia muito, o senhor pode correr ao natural aqui sem nenhum problema. Com uma educação, assim, inglesa. Né? Quer dizer, o sujeito extremamente, sabe, educado, cortês, sabe, comunicando claramente, sem nenhum... Então, o que isso demonstra? Isso demonstra o seguinte, né? Uma organização como é a organização da polícia italiana está preparada para lidar com essa situação, mas esse preparo implica em evitar ao máximo a violência. A violência é a última ratio. Percebe? Quer dizer, a polícia não tem uma função prioritariamente violenta. A polícia tem uma função prioritariamente de conservação da ordem e de expressão da ordem. E a expressão da ordem vem com o quê? Vem com um bom tratamento para o cidadão. É isso que é objetivamente falando a finalidade central da polícia. Então, isso é, para mim, o modelo padrão de um bom policial. É precisamente o que aquele cidadão fez. Né? Sim. Então, são dois comportamentos diferentes. Um, a violência como medida primária e outro, como a educação como uma medida primária. O que nós desejamos? O que nós queremos? Que tipo de atitude nós esperamos dos representantes daqueles que decidem? Né? A maneira como o prefeito se comportou, do meu ponto de vista, é absolutamente lamentável. Né? Porque a comunicação pressupõe uma série de virtudes menores, ordem, gentileza, docilidade, clareza, até sagacidade, argúcia, né? que são virtudes menores da prudência, então, e também são virtudes da comunicação, são virtudes exigidas no ato de comunicar, sobretudo da classe política. O que acontece? Acontece justamente o contrário.
Por quê? Porque na medida de exceção, os padrões acabaram, né? Já existiam com certa precariedade, agora eles acabaram por definitivo, então tudo é possível. Então vamos usar o Estado, né, toda a máquina burocrática e policial para coagir as pessoas, né, a fazer aquilo que nós determinamos. Estamos vivendo hard times, tempos difíceis. Verdade seja dita. Tá? O mundo não será mais o mesmo, mas tudo também depende de uma outra coisa. E essa outra coisa é precisamente isso. Como nós encaramos a morte? Como nós encaramos o impossível? Supondo que eu pegue coronavírus hoje, tá? Daqui a 2 semanas eu vou estar num quarto hospital aqui no San Camillo ou no Spallanzani, que são os hospitais aqui próximos em Roma, próximos de casa. Tá? Como vou reagir perante um estado de coisas que para mim é intransponível, ou seja, a morte? A maior parte das pessoas não para pensar nisso. Elas só se ocupam com a estabilidade material, com a satisfação do prazer e o evitar a dor. O coronavírus, por todo o mal que tem representado, tem também, né, portado lições para nós. E uma delas é essa. Como reagir perante uma situação intransponível? Então, evitar a dor e buscar o prazer a todo momento traz para nós, para essa civilização, entre aspas, burguesa, animal, com a qual nós nos acostumamos a sobreviver, uma perspectiva que, sob certo aspecto, aliena a nossa outra parte de nós mesmos da realidade circunstancial da nossa própria existência, da nossa própria forma de existência. Perfeito, professor. Tá? Qual é o sentido de vida que nós encarnamos num momento como esse? O que nós queremos, afinal de contas? Né? Eu escrevi um artigo que tem como título Globalismo e Unidade do Mundo, 2 pontos, a imanentização da esperança. E já vou dizer de antemão, esse artigo é um ataque a essa elite metacapitalista que está por trás da União Europeia e como esta elite metacapitalista tem definido os padrões de convívio e os padrões de existência dos seres humanos nos últimos anos. Tá? O que eu procurei mostrar nesse artigo? Que tudo isso resulta precisamente no modo como nós somos escravizados por esse modelo. Por essa forma mentes, que busca a todo momento o prazer e evita a todo momento a dor. Sendo que a virtude é precisamente o contrário. É saber que em certos momentos nós precisamos sacrificar os nossos prazeres. E o sacrifício dos nossos prazeres nos leva precisamente ao crescimento, à nossa transcendência, à alteridade da nossa condição humana. Nós somos seres relacionais, nós somos seres em transformação, em autotransformação. Então momentos como esse também nos ensinam certas lições que são decisivas para o modo como nós encaramos a nós mesmos, a nossa própria vida. Então, diante disso, diante desse cenário, eu creio que o coronavírus vai mudar para sempre a forma como nós vamos encarar todo o complexo horizonte da nossa vida e das nossas relações. Certamente. Certamente. Professor, eu queria lhe chamar a atenção só, agora já é quase 3 horas, o Instagram ele põe um limite de 1 hora, então em seguida a nossa live deve terminar pelo horário que a gente começou e vai terminar forçadamente. Eu vou tentar salvar o vídeo aqui para nós, tá? Eu vou tentar compartilhar com o senhor, vou ver se eu disponibilizo também no YouTube, passo para o senhor para compartilhar lá. Agradeço, o canal no YouTube também, né? Abriu um canal. Eu já tinha aberto o canal. Marcos Boeira, meu nome. Eu tinha aberto o canal há muito tempo atrás, mas nunca usei, nem pesado. Aí um professor amigo aqui da Gregoriana, um colega, professor de metafísica,
disse, vamos... Eu comentei com ele, né, algum tempo atrás, a gente fazer uma aula em conjunto, né, sobre lógica e metafísica nos primeiros jesuítas, digamos assim, os professores de lógica e metafísica do Colégio Romano. E aí fizemos uma gravação sobre esse tema, né, claro, de maneira ainda muito introdutória e tal, e o tema retrata a tese de doutorado dele. Né? E aí fizemos o tema e foi os primeiros 2 vídeos que eu coloquei no meu canal. Então foram esses, né? Vídeos 1 e 2, metafísica dos primeiros jesuítas, lógica e metafísica, comigo e com o professor Marco Capri, que é um caro amigo, né? Professor aqui da Gregoriana, colega. E aí agora então, espero colocar outros vídeos também. Vou dar algumas aulas ali de lógica. Vou alimentar durante esses dias aqui. Eu já preparei algumas aulas. Isso aí, muito legal a sua iniciativa. Estamos todos precisando, né? Se o senhor puder compartilhar o seu trabalho conosco aí, realmente com claro. vídeo. Aqui as aulas estão suspensas praticamente em todo o território nacional, né? Então, tenho muitos alunos aí precisando, inclusive professores também, que não são acostumados a fazer vídeo, estão precisando do apoio dos outros professores com material para ensinar, e as suas aulas são muito qualificadas, né? O senhor muito obrigado. Nos deu uma belíssima aula agora, né? Muito obrigado. A respeito da questão europeia, direitos fundamentais, estado de exceção, né? Só um comentário breve. E tantas outras matérias. Fala, professor. Um comentário muito breve. A Tamires me pediu aqui onde está o artigo. Eu não publiquei ainda, vou publicar entre amanhã e depois de amanhã no site do Diego Casagrande. E aí eu compartilho no meu Facebook e no Instagram também. E eu mando para ti, Tamires, tá? Pode deixar, eu te mando o link depois. E para quem quiser também, só me pedir lá. Perfeito, professor. Professor, lhe agradeço muito. Já fica o convite aí, quando o amigo quiser fazer outra live. Eu tenho uma honra. Lives terça-feira no grupo de pesquisa. Aliás, já vou lhe fazer o convite, né? Já tem os membros do grupo de pesquisa assistindo aí. Semana que vem, terça-feira, nós temos a live do grupo de pesquisa e depois às 14 horas e às 15h30, a gente está fazendo um encontro virtual numa plataforma do Google Meet. Então já fica, eu lhe passo o link, o senhor está convidado para participar do grupo de pesquisa. E aí a gente faz, todos podem falar, e há uma interação, assim, porque aí é diferente da live, que são né, as pessoas comentando lá, a gente pode abrir a fala, é uma sala de reunião virtual. Então já fica o convite para o senhor. Se o senhor estiver disposto aí... Claro que sim, vai ser um enorme prazer. Terça-feira. Conversar. 15h30 aí. Bom, aqui vai ser 21 horas. Não, 20h30. 8h30 da noite.